paz, igreja. Bom dia a todos, aqueles que nos assistem nesta manhã de domingo, terceiro domingo de setembro. E para nós, como participantes na escola dominical da Igreja Metodista em São Roque, é um motivo de alegria, porque nesta data é comemorado no calendário cristão o dia da escola dominical. Nós iremos dar continuidade à aula iniciada no domingo passado sobre uma igreja cheia do Espírito Santo. Mas como não podíamos passar desapercebidos nesse momento de comemoração deste marco de 184 anos de fundação da escola dominical no Brasil, então nós gostaríamos de passar para vocês um vídeo que foi feito exatamente para demonstrar esse curso desses 184 anos de vida da escola dominical e aonde ele se iniciou. Então nós temos aí, vai aparecer no vídeo, são 2 minutos apenas, a figura do primeiro missionário metodista no nosso país, que é o Justin Spalding, em 1836. Então assistam esse videozinho e a gente continua depois da nossa aula, que é a continuação da lição 14, uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma boa aula para todos e que Deus nos conduza nesse estudo para a honra e glória do seu nome. Assistam o vídeo aí. Em 2020, a Escola Dominical Metodista completa 184 anos no Brasil. Em 1836, o primeiro missionário metodista no Rio de Janeiro, Justin Spalding, já registrava as primeiras classes de escola dominical no país. Nos relatórios seguintes que registraram o crescimento desse trabalho, o autor afirmava que algumas pessoas caminhavam de 3 a 5 quilômetros para se reunirem. Hoje, são centenas de classes de escola dominical que garantem o ensino, a preservação da memória e a existência de um espaço de reflexão e partilha das nossas experiências de fé. A distância para muitos se encurtou ao longo dos anos através da multiplicação de igrejas e de pequenos grupos de estudo. No entanto, essa palavra distância nos foi imposta esse ano de outra forma. Mesmo se quiséssemos enfrentar longas caminhadas, nossas classes tiveram subitamente seus encontros interrompidos diante de uma pandemia global. Mas a escola dominical se reinventou diante desse desafio. Professoras, professores, alunos e alunas se empenharam para aprender formas de se encontrar utilizando a tecnologia, e a educação cristã segue aproximando e fortalecendo a igreja. No entanto, existem outras distâncias a serem superadas, como injustiças, desamor e incredulidade. Para isso, precisamos nos aproximar cada vez mais dos ensinos de Jesus, para que os valores do seu reino permaneçam em nós e, através de nós, sejam testemunhados. Um testemunho vivo e amoroso. Nesse setembro, o mês da escola dominical é celebrado enfrentando as distâncias de forma criativa, mantendo a unidade e tecendo a vida com fé e sabedoria. Voltando, como vocês puderam observar, esse vídeo ele traz algumas informações interessantes e no finalzinho ele põe que hoje a distância que nos é de certa forma exigida é devido ao momento de pandemia que nós vivemos, do novo coronavírus aí, o coronavírus 19, né? Então ele tem feito com que as nossas comunidades se reúnam somente através da tecnologia. E graças a Deus que existe essa tecnologia para nos encontrarmos aqui, para estudarmos a palavra de Deus. Nós estamos já na lição 14, uma nova unidade, ser igreja com fé e sabedoria. Então nós, dando continuidade aí ao que nós vimos na aula passada, falamos um pouquinho da nossa revista, que é a revista Viver com Fé e Sabedoria, né? Nós já temos aí todos os domingos falado sobre esta revista para vocês. E nesta lição 14 então, baseada no texto de João 14, 15 a 27 e Atos 1, 8, no cumprimento ali da promessa, né, da descida do Espírito Santo, e ali se conclui então o verso 5 e depois o verso 8,
uma promessa feita lá no livro de Joel. Então nós falamos sobre o fundamento bíblico na nossa lição e caminhamos aí, e hoje vamos falar, para concluir então, a palavra que ilumina a vida, a segunda folha da nossa revista aí. Que vocês, aqueles que têm a revista, possam acompanhar. Eu gostaria de, antes de entrarmos na revista propriamente dita, fazer algumas colocações aqui. Nós falamos na aula passada sobre o Espírito Santo, sobre os discípulos estarem naquele momento da despedida de Jesus ali no Evangelho de João capítulo 14 e também no 16, alguns aspectos que ele aborda, que era necessário a partida dele para que viesse o Espírito Santo então e desse continuidade a esta obra iniciada por ele. E nós gostaríamos então de fazer algumas colocações, algumas indagações. Por que o Espírito Santo veio até nós? Bom, em primeiro lugar, para o cumprimento da promessa feita em Joel 2:28, que lá, já há muitos anos antes da chegada da vinda de Jesus fisicamente a este mundo, já havia essa promessa que haveria o derramamento do Espírito sobre os jovens, sobre todos aqueles que estivessem ali buscando esse saber e esse conhecimento em Deus. Então, nós vemos essa promessa de Joel 2:28, biblicamente se cumprindo aqui com a pessoa de Jesus, ele reportando aos seus discípulos: é necessário que eu vá para que venha o Consolador, o Espírito Santo. E esse sentido de Consolador seria no sentido de que eles não estariam deixados sozinhos, mas o Espírito Santo, a partir de agora então, seria aquele que daria continuidade nessa jornada do evangelismo na face da terra. E a palavra de Jesus é que eles permanecessem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos com esse poder. E esse poder é o poder do próprio Espírito Santo de Deus. E para que então o Espírito Santo veio até nós? Para cumprimento da promessa, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, porque assim nós também vemos na palavra de Deus a respeito disso, que essa é uma das finalidades da vinda do Espírito Santo. Para nos guiar na verdade, nós falamos um pouco sobre isso, baseado no livro de João, né? Para revelar-nos Jesus Cristo, o Espírito Santo, através da sua essência. Já no próprio batismo de Jesus, ele já se manifesta ali, de certa forma, segundo o texto, né? Que relata os evangelhos, o batismo de Jesus, quando João Batista está ali então no Rio Jordão, e Jesus vem até ele para ser batizado, e diz que naquele momento do batismo desce como se fosse uma pomba o Espírito Santo, e Deus faz aquele relato, aquele testemunho de que este é o meu filho em quem me comprazo. Então o testemunho de Deus a respeito do seu filho Jesus, e com a unção do Espírito Santo ali presente. Em outros momentos nós vemos a unção do Espírito Santo também sobre Jesus na tentação no deserto, quando ele inicia seu ministério, e em vários outros momentos. Então nós temos aí a pessoa do Espírito Santo agindo já com Jesus nesse ministério da evangelização e do anúncio das boas novas do reino de Deus. Também o Espírito Santo veio para nos selar, para santificar e nos dar dons espirituais. Era também uma das missões do Espírito Santo. Ele veio para nos iluminar e revestir de poder. É o que diz a promessa: permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O Espírito Santo é este poder que nos molda para podermos, nos capacita para podermos fazer a obra do Senhor Jesus. Ele também veio para nos transformar de glória em glória à imagem de Cristo. A nossa santificação é um processo, ela não se dá assim de um momento para outro, mas a cada dia buscando aproximar-se
de Deus, através da meditação na sua palavra, nós vamos nos encontrando cada vez mais e nos tornando cada vez mais de glória em glória nessa imagem de Cristo. E, por fim, para ficar para sempre com a igreja e levá-la com ele no arrebatamento. Então Jesus falou assim: é necessário que eu vá, para que venha o Espírito Santo, e esse mesmo Espírito testemunhará da verdade, vos guiará na verdade, e ele ficará para sempre convosco. Ou seja, esse para sempre também, nós entendemos que, de acordo com a palavra de Deus, nós vivemos hoje o período da graça. E o que vem a ser esse período da graça? É um período em que o Espírito Santo está presente na vida da igreja, dando o dinamismo. Nós falamos um pouquinho sobre o dínamo, né? A função do dínamo, que é gerar energia, e esse Espírito Santo está hoje na vida da igreja, sendo esse gerador, capacitando a igreja a ir à frente. E nesse sentido, então, ele permanece conosco enquanto o ministério de Jesus há de ser cumprido. E diz na palavra de Deus que num certo momento, do mesmo modo como Jesus foi assunto aos céus, ele voltará e levará a sua igreja com ele. E nesse momento, então, entendemos que o Espírito Santo deixará este mundo físico que nós vivemos. Mas ele, ao mesmo tempo que deixará, ele subirá com a igreja redimida do Senhor. Por isso é que fala em Apocalipse: felizes aqueles que forem na primeira ressurreição. A primeira ressurreição é esse arrebatamento, onde aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e estarão subindo com ele para encontrar-se com ele nas alturas. Essa é a promessa de Deus. Ainda não se cumpriu. Ainda vivemos debaixo dessa promessa, mas crendo que em breve o Senhor há de cumprir. Assim como não sabemos se estaremos vivos daqui a alguns segundos, o Senhor sabe. Também o dia da volta de Jesus só a Deus compete, e Ele sabe o dia que Ele irá voltar para buscar o seu povo. Mas enquanto isso, estejamos preparados, conforme nós vimos nas lições anteriores, da prudência, que ser prudente não faz mal a ninguém. Então esses são alguns, de certa forma, não justificativa, mas algumas considerações, o porquê que o Espírito Santo veio até nós, para complementar esta obra de Cristo. E diante desse aspecto, então, nós gostaríamos de fazer a seguinte reflexão. O Espírito Santo, segundo o Evangelho de Lucas e no próprio livro de Atos, que foi Lucas quem escreveu, companheiro de Paulo nas suas jornadas, ele descreve a capacitação de pessoas. O Espírito Santo capacita as pessoas para realizarem determinadas ações, não aleatoriamente, mas segundo os propósitos de Deus. O próprio Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, recebeu o Espírito Santo como forma de capacitação, pois segundo a palavra, ele foi cheio do Espírito, e ele era conduzido e guiado por esse Espírito, aonde quer que ele fosse, e enviou os seus discípulos no poder do Espírito Santo em missão. Está lá em Lucas 10, 1 a 12. E por meio de Jesus, então, o Espírito Santo vem à comunidade, tendo sido derramado abundantemente no dia de Pentecostes, quando se cumpriu a profecia de Jesus de que ele enviaria a promessa do Pai e seriam revestidos de poder do alto. A partir de Pentecostes, então, o Espírito Santo passa a habitar naquele que o recebe, a mim, a você, a todos aqueles que receberam, segundo a promessa de João 1,12, como nós já falamos, Evangelho de João. A todos quantos o receberam, deles o poder, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no nome de Jesus. Então, se você crê e aceita esse Jesus como Senhor e Salvador, o próprio Espírito Santo vem para ser o seu guia, para direcionar nos caminhos da verdade e andar na verdade com Ele. A partir de Pentecostes, então, o Espírito Santo passa a habitar naquele que o recebe como um dom sobrenatural e genuíno.
E assim como habitou em Jesus, da mesma forma, ele também habita em nós. Esse derramamento do Espírito Santo ocorreu em virtude da profecia de Jesus para capacitar os seus seguidores com poder e autoridade, para darem continuidade à missão que Jesus iniciou, tanto em palavras como em obras. A ordem de Jesus aos discípulos é que a sua missão deveria alcançar não somente aquela região, mas toda a humanidade. Isto é, deveria chegar até os confins da terra. E nós falamos no domingo passado que os confins da terra hoje pertencem a nós. A missão não parou. O propósito da igreja existir ainda não se concretizou. Ela está aí para dar continuidade a esse evangelho da salvação, das boas novas do reino, que é o que Jesus trouxe. Então a missão ainda continua conosco hoje. Hoje estou falando com vocês, estão ouvindo da palavra de Deus, dessas boas novas, que traz vida, que traz salvação, que traz restauração através do poder regenerador do Espírito Santo de Deus, que habitou em Jesus e que habita em nós. Em Atos, o Espírito Santo, ele é um agente capacitador. E é isso que nós gostaríamos de, agora entrando na nossa lição, na palavra que ilumina a vida, ele diz assim, que o Espírito Santo age em continuidade ao ministério iniciado por Jesus Cristo, e algumas de suas intenções nesse propósito são. Então nós vamos destacar aqui 3 ações das quais o Espírito Santo tem participação importantíssima na vida da igreja. Primeiro, capacitar a igreja na missão de anunciar o evangelho da salvação. Essa é uma das funções do Espírito Santo. Quando a igreja passou a existir, ela só tem sentido se ela for direcionada e guiada por esse Espírito Santo de Deus. Ela não existe sem essa condição. É necessário que o Espírito Santo de Deus esteja presente na vida da igreja, sendo o dínamo gerador dessa capacitação para aqueles que vão anunciar o Evangelho. Jesus ordenou, vão por todo o mundo, preguem o Evangelho a toda a criatura. Marcos 16:15. No poder do Espírito, os discípulos e discípulas cumpriram essa missão. E eles anunciaram a obra de Cristo e a salvação, segundo Atos 2, 22 a 36. Essa também é nossa missão como igreja, que é proclamar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Certamente teremos êxito se a nossa vida estiver totalmente aberta ao mover do Espírito. Isso é uma condição importantíssima. Se você não está aberto, sensível a essa ação do Espírito, dificilmente essa obra vai ser concretizada, vai ter êxito. Mas se ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus, com certeza o êxito vai ser total. Se permitirmos que o Espírito Santo nos guie a toda a verdade, segundo João, capítulo 16, verso 13, que nós já falamos disso na aula passada, a verdade se revelará por meio de nós. E como eu li no princípio, não é eu que vou querer convencer você, não é ninguém que anuncia esse evangelho vai te dar o convencimento, porque segundo nós entendemos, o convencimento vem pelo Espírito Santo. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Certa vez eu falei com uma pessoa a respeito disso, do evangelho, e ela falou, mas você não vai me convencer. Graças a Deus que não. Quem sou eu para convencer alguém? Mas o Espírito Santo convence. É o Espírito Santo que fala bem alto no nosso coração. Uma igreja cheia do Espírito Santo é impulsionada a testemunhar e falar da maravilhosa graça de Deus revelada em Jesus Cristo. Esta é a função primordial e das marcas da igreja que é impulsionada, que é cheia do Espírito Santo. Ela fala, ela testemunha.
Segundo aspecto aí da ação do Espírito Santo colocada na nossa revista é que ele convence e purifica a igreja de Cristo de suas impurezas. Segundo o Evangelho de João, capítulo 16, 8 a 11, ele fala a respeito disso. Por vezes nos deparamos com a tentação de se acomodar e se omitir no anúncio do Evangelho. Tá muito bom ficar aqui em casa, sossegadinho, ou até ouvir outro falar sobre isso. É mais fácil quando a gente vai saborear um bolo, quando ele acabou de ser feito, do que eu ir lá mexer a massa, sujar as louças, preparar a receita. O produto pronto parece que é muito mais fácil de digerir, mas a igreja tem que fazer esse preparo todo. Não dá para pegar as coisas prontas. Não devemos somente ficar querendo saborear as coisas prontas. Temos que pôr a mão no arado e ir à obra. E é isso que nós procuramos fazer, estando aqui nesses 184 anos de escola dominical. Hoje nós fazemos parte desses 184 anos. Muitas vidas se passaram pela nossa igreja metodista aqui em São Roque. Pelo que eu me lembre, eu aos 5 ou 6 anos de idade foi a primeira vez que eu frequentei a escola dominical, porque a minha mãe, sendo uma crente fiel, ela jamais deixou de levar os seus filhos à igreja. E a escola dominical era praticamente necessário que todo domingo estivéssemos prontos ali para ir participar. E eu me lembro que eu fui para a classe, era pré-adolescentes nessa época, com 5, 6 anos de idade, e até a irmã Maria Adelaide era professora dessa classe, né? Para quem se lembra da irmã Maria Adelaide, a mãe da Marisete, do Márcio e da Miriam. E ela que dava aula, e de repente, em algum momento, pediram ali para eu fazer uma oração, mas eu nem sabia o que era isso, a primeira vez que eu estava frequentando. E alguém falou para mim: agradece pela comida. Olha só que coisa, agradecer pela comida na hora da escola dominical. Tudo bem que depois seria o almoço já, mas alguém falou, aí eu falei: papai do céu, obrigado por essa refeição, amém. E se nós formos ver, na verdade a palavra de Deus é a refeição do nosso espírito. Nós devemos agradecer a Deus todos os dias por esse alimento espiritual que nos foi deixado através da sua palavra, da sua santa palavra, que nos edifica, que nos move, que nos guia, que nos dá a certeza da salvação, que é esta palavra de Deus. E pelo que eu me lembre, desde essa época eu não mais deixei de frequentar a escola dominical. Aos 11 anos de idade já estava ali fazendo a profissão de fé, e depois, já como jovem, participando como superintendente da escola dominical na década de 80, e mais à frente então participando também como guia leigo, na época que tinha ainda na década de 80, e depois, atualmente, hoje na verdade, como professor da escola dominical. Então, quanto foi importante para mim esta escola dominical. E eu creio que você que está me ouvindo nessa manhã pode ser também que valorize a escola dominical por ser um espaço em que você pode ouvir mais de perto da palavra de Deus, no sentido de você se inteirar também e fazer perguntas, tirar alguma dúvida. Eu sei que esse momento em que nós estamos vivendo fica difícil essa interação, né? Mas nós sabemos que isso é temporário, e eu ainda creio, eu tenho certeza que Deus está no controle de tudo, e em breve nós estaremos juntos novamente para podermos ter o nosso abraço, o nosso contato pessoal, que parece que fica um pouco distante, né? Mas essa distância, ela de certa forma é encurtada através dessa tecnologia, das videoaulas. Outros através do Zoom, que fala inteiramente com as pessoas, né? E são ferramentas que nós vamos descobrindo no dia a dia para facilitar o nosso contato com cada um de vocês. Não esquecemos de nenhum de vocês. A nossa classe de adultos na escola dominical, nós sabemos que tem pessoas de certa idade já que tem dificuldade de acesso a essas tecnologias. Mas eu creio que Deus, de certa forma, arruma um modo deles alcançar e receber também esta mensagem, através dos filhos, dos netos.
E esta é uma alegria. Eu faço isso com amor, porque eu sei que foi importante para mim, desde a minha juventude. Cresci na igreja metodista aqui em São Roque, e graças a Deus, Deus tem dado essa oportunidade de nós também hoje sermos semeadores daquilo que um dia nós somos semeados. Louvado seja Deus por isso. Voltando aqui então, uma das causas que muitas vezes a igreja se omite no anúncio do Evangelho é o envolvimento maior com as coisas deste mundo. Às vezes as distrações, as coisas que estão à nossa volta fazem com que nós nos dispersemos do intuito original da igreja, que é anunciar o Evangelho. Quando isso acontece, a vida espiritual vai ficando prejudicada. Quanto mais envolvo com as coisas do mundo, a vida espiritual vai ficando prejudicada. E quando isso acontece, também certamente o pecado encontra um lugar em nós. Na ausência dos frutos do Espírito, as obras da carne prosperam, segundo Gálatas 5, 22, 26. Uma certa ilustração colocada para mostrar esse aspecto é que existem vamos assim dizer, duas características em nós. A característica espiritual e a material. Aquela que você mais alimentar vai ser mais forte. Se for o lado material, é ele que vai sobrepor. Por isso que em Efésios, quando Paulo fala a respeito das armas espirituais, ele fala escudo da fé, a palavra, o capacete da salvação. Então são armaduras que nós temos que tomar posse para resistir aos dias maus, porque eles estão aí. As tentações estão aí à solta. Satanás ainda continua oferecendo a realeza, continua oferecendo as delícias que o mundo oferece para quem quiser. É muito mais fácil, é a questão do caminho largo e o caminho estreito. A decisão é de cada um, que caminho escolher. Muitas vezes temos a impressão de que o Espírito Santo não sopra mais em nossas comunidades. Olha só que situação triste de ouvirmos, né? Essa frase. Por vezes lamentamos isso, mas não paramos para pensar no porquê desse silêncio. Por que muitas vezes não ouvimos mais o Espírito sussurrar no nosso ouvido? Será que não é porque ficamos indiferentes ao seu chamado? E eu lembro aqui quando Samuel estava ali, foi levado por sua mãe perante o sacerdote Eli, para serviço da casa de Deus, e à noite então ele ouvia um chamado, Samuel, Samuel, e ele corria até Eli, pois não, Senhor, o Senhor me chamou? E ele falava, não chamei você. E ele voltava a deitar, daqui a pouco, Samuel, Samuel, sim, meu Senhor, estou aqui. Samuel sempre se colocando à disposição, porque ouvia o chamado. E ele volta e fala para ele, não foi eu que chamei. E a terceira vez então ele entende que era a voz de Deus falando com Samuel. E fala, se ouvir essa voz de novo, fala que eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. E realmente isso aconteceu, Deus falou com Samuel. E Samuel se colocou nas mãos de Deus. E foi um grande servo de Deus, usado por Deus com sabedoria e com a unção também do Espírito Santo de Deus na sua vida, ao qual levou a ser aquele que ungiu, né, o rei Davi. Então essa incumbência foi muito assim um privilégio, né, para a vida de Samuel, pela sua dedicação. E nós conhecemos bem, nós que já temos uma vivência da igreja, uma vivência da Bíblia, como foi a história de Samuel. Primeiro filho de uma mulher que não podia ter filhos. E de repente ele nasce e ele, em agradecimento a Deus, é oferecido a Deus para o seu ministério. Então, o pecado nos afasta de Deus e nos leva a falhar como discípulos e discípulas de Cristo. O Espírito Santo nos ajuda a renunciar o que não nos convém. Diz a palavra, né, que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus.
E eu não sei se você já reparou algum momento que você foi fazer alguma coisa que não estava em consonância com a vontade de Deus, uma luzinha ou uma voz falou com você, ó, não faz isso não que não vai dar certo. Se você sentiu isso, tenha certeza, é o Espírito Santo te incomodando para que você não desvie dos caminhos do Senhor, te alertando, porque diz a palavra também que Ele tem ciúmes. Como Ele habita o nosso ser, se nós não damos a devida atenção para Ele, Ele tem ciúmes. Então o Espírito Santo quer ser o nosso parceiro na nossa caminhada, quer ser o nosso ajudador, mas nós temos que estarmos abertos a isso. Se não houver a participação nossa, não vai dar certo. Então nós temos que estar abertos, como nós falamos no parágrafo anterior aqui. A nossa vida deve estar totalmente aberta no mover do Espírito. E terceiro ponto aí, a missão também e a ação do Espírito Santo é santificar a igreja. 1 Tessalonicenses 4:3. E a santidade na teologia wesleyana, ela é um processo, como nós falamos. Dá uma ideia de continuidade, ou seja, eu não me converto, aliás, através da conversão da minha vida na palavra de Deus, para a obra de Deus, no reino de Deus, através da minha conversão, do arrependimento de pecados e o confessar a Jesus como Senhor e Salvador, ela promove uma mudança. E essa mudança não é assim, ó, a partir de agora você está totalmente mudado. Segundo Wesley, é um processo. A cada dia você vai subindo um degrau, se tornando cada vez mais próximos da perfeição. O próprio apóstolo Paulo fala, não julgo que eu haja alcançado, mas eu deixo as coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo. Esse é o nosso caminhar. Nós temos um alvo a ser atingido e caminhamos em direção a esse alvo. Então, essa santidade que o Wesley fala aqui, na teologia wesleyana, ela é um processo. A cada dia você se aproxima mais de Deus, você se enche mais desse Espírito de Deus. Quem escolhe viver com Deus e se assemelha a Ele, assume esse compromisso. É um compromisso viver no reino de Deus. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, nos orienta a isso. Olha o que ele fala aqui. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o procedimento. 1 Pedro 1,15. O exercício da santidade nos leva à prática do amor e à maturidade cristã. Então é um exercício, ou seja, quando você vai na academia, para aqueles que gostam, né, de preservar, manter o seu corpo saudável, ele tem um objetivo de ir na academia, é estar promovendo essa saúde, esse condicionamento. Da mesma maneira, o exercício da santidade é um condicionamento espiritual, é onde vai fortalecer o seu espírito. E ele nos leva à prática do amor e à maturidade cristã, também já objeto de estudo nosso aqui. Nesse exercício, a presença do Espírito Santo é fundamental. É ele que nos capacita a viver em santidade, ou seja, todas as vezes que citamos aqui, se não houver a presença do Espírito Santo, não vai funcionar, nada vai dar certo. Então, ele é uma condição sine qua non, tem que estar presente na vida do crente. Através dos atos de piedade, que são as disciplinas espirituais, a minha devoção, a minha comunhão com Deus, quer na perspectiva social, isto é, através das obras de misericórdia, atuação, que é a atuação em favor do próximo e da comunidade. Nós caminhamos nesse processo de santidade e também de serviço ao próximo. Não seguimos em santidade por conta própria, diz aqui o texto, ainda que desejemos, mas é necessário tomarmos posse dessa graça de Deus para isso, pois a santidade sem esta graça, que é o favor imerecido, não existe. Temos que reconhecer que Deus nos amou incondicionalmente, mesmo ainda como pecadores, Deus nos amou, e nós já citamos várias vezes aqui esta frase, não há nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais, e não há nada que eu possa fazer para que Deus me ame menos. O amor dele
é presente na vida de todos. Mas é necessário que eu tome ciência disso e entenda, Deus me ama. E o que eu estou fazendo em, de certa forma, agradecimento, mas em reconhecimento a esse amor que Deus tem por mim. O que eu tenho feito para com isso? Santidade sem a graça não existe, pode ser apenas a manifestação de arrogância espiritual. Muito forte essa frase, né? Santidade sem a graça é apenas manifestação de arrogância espiritual. Eu vi uma frase que alguém colocou no Facebook aí: não adianta ter cargos na igreja se não tem um amor um para com o outro. Então, às vezes é a questão da arrogância espiritual. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou batizado com o Espírito Santo. E aí? Como tem sido o seu relacionamento para com o próximo? Tem demonstrado que Cristo habita em você? Que Ele realmente mudou a sua vida? O Espírito Santo de Deus nos santifica, agindo em nós continuamente. E Ele procura nos ensinar e vocacionar para os propósitos de Deus em nossa vida. É aquilo que eu falei no início aqui. O Espírito Santo capacita, mas para atingir um propósito segundo aquilo que Deus determinou. Assim como Ele capacitou a João Batista para anunciar e pregar o Evangelho do arrependimento, Ele capacitou a Jesus, Ele capacitou a Estevão, Ele capacitou a Paulo e tem capacitado a cada um de nós, como aqueles que se dispõem a estar pondo a mão no arado. A igreja necessita de um genuíno avivamento. O Bispo Nelson, um livro que ele editou, chama Descubra Agora Como Alcançar o Genuíno Avivamento. E ele fala assim, na página 13, que o genuíno avivamento é uma manifestação do Espírito Santo. O genuíno avivamento é aquele que não tem como se falar no Espírito Santo e não entender que é o que traz vida à igreja. A igreja, ela é viva quando ela tem presente os sinais do Espírito Santo dentro dela. É a atuação do Espírito prometido por Cristo para ser o companheiro, o consolador, o defensor, o animador, aquele que guiaria o discípulo à verdade e glorificaria Cristo. Esse é o Espírito Santo que nós temos como nosso consolador, como companheiro, e que, segundo a promessa de Jesus, estaria para sempre conosco até a vinda de Jesus. João, no capítulo 14, 15, 16, nos dá o referencial básico da natureza e realidade do Espírito. Atos testificam o nascer e a vivência da comunidade apostólica. O livro de Atos 2 praticamente fala ali do desenvolvimento da igreja primitiva. E nós percebemos os sinais da ação do Espírito Santo de Deus nesta igreja primitiva, dentro desse capítulo 2, todinho, até o último versículo, como que conviviam os primeiros convertidos. E nós vemos então alguns aspectos interessantes dentro desse demonstrar do Espírito Santo de Deus na vida da igreja primitiva. Aqui nós vemos então que a igreja primitiva, ela demonstrava os sinais de acordo com a prática do estudo da palavra. Atos 2:42, ou seja, ela era uma igreja bíblica, né? Ela praticava o estudo da palavra. Ela também tinha a comunhão. Se vocês acompanharem aí, o slide vai estar presente aí, né? A koinonia. Ela compartilhava os recursos materiais e as potencialidades inatas, inclusive trocando serviços na comunidade. Essa era uma das características da igreja primitiva. Ela também atuava ali com o princípio da caridade aos pobres, né? De se colocar no lugar do pobre, ajudando o pobre. Dar na medida da posse, na medida da necessidade, conforme Atos 11, 29.
Também ela tinha o aspecto da adoração, um outro sinal da presença da igreja. Eles partiam, né, o pão e as orações, e isso era algo diário, era como se fosse uma coisa natural deles, né? No partir do pão eles comiam juntos na presença de Deus com alegria. As suas refeições eram feitas com alegria. As orações, sempre buscando intimidade mais próxima com o Pai, estar na presença do Pai em comunidade. E no culto a Deus também, através dos hinos, dos louvores cantados, manifestações de louvor, o poder de Deus e a alegria, eram sinais da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele traz alegria na vida da igreja. Não é uma igreja parada, igreja que não demonstra esse fervor, mas é sempre alegre. Também o aspecto do temor, né? Um outro sinal. Segundo o Salmo 110:11, fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso é o verso 43 de Atos 2, fala que naquela comunidade havia temor, né? Temor a Deus. Não o temor medo, mas o temor respeito para com aquilo que Deus tinha para com eles, né? Os propósitos de Deus para com eles. E a presença de sinais e maravilhas, segundo Marcos 16:20, fala: esses sinais seguirão os que creem. Então aí estão relatados também que muitos milagres eram feitos pelos apóstolos. Não de que isso seja uma característica necessária, mas era uma consequência da ação do Espírito Santo na vida da igreja. O partilhar, no verso 45, fala que eles vendiam as suas propriedades e repartiam os bens com quem tinha necessidade. Era um dos sinais da igreja também, ou seja, é o desprendimento das coisas materiais. Isso era um dos sinais da igreja primitiva. Eles reuniam-se no templo e nas casas. Hoje, a gente não está podendo reunir no templo, e muito menos nas casas. Mas nós nos reunimos, de certa forma, virtualmente. Cada um, através, às vezes, da videoaula ou das palestras pelo Zoom, e nos encontramos, às vezes, pelas redes sociais. Então, esse é o modo como estamos hoje vivendo, mas isso é passageiro. Logo nós vamos poder estar novamente nas nossas reuniões e confraternizando para a honra e glória de Deus. Eles estavam todos os dias no templo e em casa comiam o pão com alegria e singeleza de coração. Agradecer a Deus por aquilo que temos, isso é um reconhecimento. Senhor, muito obrigado pelo meu teto, muito obrigado pelo pão de cada dia. A própria oração do Pai Nosso diz isso, né? O louvor, verso 47. A igreja que louva recebe vitórias, segundo Atos 16, 25 a 34. Então, nós temos aí também a igreja primitiva louvando e entoando hinos a Deus. Hoje nós temos várias formas de louvar e adorar a Deus através de vários tipos de músicas. Naquela época eles tinham as músicas que eles utilizavam para engrandecer a Deus. Hoje temos outros tipos de música, mas a finalidade é a mesma, é glorificar o nome do Senhor. E também, aí finalizando, através do papel principal da igreja, que é o evangelismo, no verso 47. A evangelização da igreja primitiva, ela atingia 5 dimensões. A dimensão da soberania de Deus, a dimensão da coerência e autoridade, a dimensão da naturalidade. Dia a dia eles evangelizavam, não era algo forçado, esse vai ser um momento especial, não precisava de evento especial, todos os dias era o dia de louvar ao Senhor. E dimensão do louvor, louvando a Deus, que deve ser a nossa maneira, a nossa vida deve ser uma vida de louvor a Deus. A dimensão da simpatia, a igreja primitiva diz lá que ela ganhava a simpatia do povo, dia a dia o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Essa é a comunidade da igreja primitiva, ao qual nós temos como exemplo, para que nós também caminhemos nesse sentido, na unção e na graça do Espírito Santo de Deus. A igreja necessita de um genuíno avivamento. É a atuação do Espírito Santo prometido por Cristo para ser o companheiro, consolador, defensor, animador, aquele que guiaria o discípulo à verdade e glorificaria a Cristo.
Isso nos dá o referencial básico da natureza e realidade do Espírito. Então nós, aqui através desses sinais da igreja primitiva, nós entendemos aí como é que eles viviam. A igreja, através da vida gerada pela dinâmica do Espírito, é essa igreja primitiva que nos dá o exemplo de como devemos viver. Paulo nos fala em Romanos 8, de 9 a 11, do vivificar pelo Espírito. Esse mesmo Espírito é o agente do genuíno avivamento junto aos cristãos, da igreja, da história e de todo o universo. É uma obra divina. E uma igreja cheia do Espírito Santo, então, ela resiste às tentações diárias e perseguições, é comprometida com Deus, como nós vimos no domingo passado, ela tem que guardar os mandamentos de Deus, isso é um comprometimento. Ela é comprometida com as pessoas, pois guarda os mandamentos, testemunha a pessoa de Cristo ao mundo, e é também comprometida com a realidade à sua volta, pois o mundo sem a presença do Espírito ainda permanece sob o domínio do mal. O que nos dá a certeza da vitória? É a presença do Espírito Santo no nosso meio, na nossa vida, na nossa igreja. Para transformar isto, a igreja movida pelo Espírito Santo, ela crê, ela anuncia, ela denuncia, cultua, serve e testemunha a graça divina. Esta é a missão da igreja, que é cheia do Espírito Santo. Ela crê, anuncia, denuncia, cultua, serve e testemunha a graça divina. Enquanto estivermos aqui neste mundo, enquanto estivermos vivendo este período da graça de Deus sobre a face da terra, a missão da igreja continua. E o Espírito Santo permanece conosco, que é a promessa de Jesus, que ele permaneceria conosco até que ele voltasse. E nós cremos que isso em breve irá acontecer, porque as promessas estão se cumprindo aí, e as pessoas estão, aqueles que têm que ouvir estão ouvindo, e aqueles que não querem ouvir não vão ouvir. É bíblico isso também. Muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Não porque Deus não quer, mas porque a própria pessoa, através da sua liberdade de escolha, vai dizer o sim ou não para Jesus. Que cada um de vocês que me ouve nesta manhã possa dizer ou possa já ter dito o seu sim para Cristo, como seu Senhor e Salvador da sua vida. É possível perceber a presença do Espírito Santo na igreja hoje? Que formas isso é possível? Então essas são algumas das perguntas que ficam aqui para nós meditarmos no nosso dia a dia, nesse estudo desta manhã em escola dominical. Sem o Espírito Santo de Deus, a igreja não existe. É necessário termos essa presença, essa graça maravilhosa de Deus através do Espírito Santo no nosso meio. Deus abençoe a cada um de vocês, e no próximo domingo, acho que o irmão Dário estará conduzindo esta aula, que vai ser ainda agora a lição 15, uma igreja que crê e anuncia. Interessante, né? Se nós formos observar, a igreja cheia do Espírito Santo, no finalzinho aqui nós colocamos que a igreja movida pelo Espírito, ela crê, anuncia, denuncia, cultua, serve e testemunha. E as próximas lições vão direcionar nesse aspecto. A próxima lição é a igreja que crê e anuncia, e aí a outra é uma igreja que cultua, e assim vai em cada tópico daquilo que foi colocado nesse primeiro ponto aqui, dessa abertura da lição 14. Aí vem uma igreja que serve, na 17, né? E a lição 18, então, é uma igreja, princípios de uma igreja educadora. Então nós temos aí essas características da vida da igreja, né? Elas vão ser estudadas aí para frente. Nos encontramos no domingo que vem, se Deus assim o permitir. Deus abençoe vocês e viva os 184 anos da nossa escola dominical. Louvado seja Deus por aqueles que dedicaram suas vidas para que essa escola permaneça viva até hoje. Obrigado, Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Tchau. Espírito, vem encher-me.
das águas.